Fala galera, tudo beleza? Tchequinho mais uma vez aqui com vocês e vamos fazer aquela nossa análise, não digo profunda, mas um pouco mais fria em relação ao jogo contra o Londrina. Jogo que muita gente não encara como um clássico estadual, mas na minha percepção é um jogo bastante pegado e aos poucos, aí, na minha percepção, já é um clássico e eu acredito que nos próximos anos aí a tendência é que a rivalidade cresça cada vez mais. Por quê? Eu sempre digo isso pra vocês, eu sempre trago e sempre vou repetir. A pegada dentro de campo é muito diferente. E a partir do momento que a gente começar a respeitar os confrontos contra os nossos co-irmãos aqui e torná-los grandes, mesmo que seja aqui no nosso discurso, consequentemente os meios de comunicação, até os meios de comunicação do estado já tratam como clássico, mas os demais meios vão acabar trazendo o respeito, o prestígio que esses confrontos merecem. Até porque eu tô divagando aqui agora, mas eu gostaria muito de ter, por exemplo, que nem nós temos na Série B, ter na Série A, por exemplo, vários times do estado. Por quê? Para que a competitividade seja maior, para que a negociação de direitos de imagem seja melhor, enfim. Mas esse é um assunto para a gente tratar numa outra oportunidade. Quero falar com vocês a respeito do empate que nós tivemos aí com Londrina. Londrina que veio repleto de desfalques, entre eles o principal desfalque que foi o Dagoberto, enquanto o Coxa entrou completo em campo, inclusive contando com o retorno do Giovani. Mas foi um jogo até como era esperado de qualquer elenco da Série B, principalmente do Coxa, é esperado que aconteçam oscilações. O que nós não esperávamos que fosse num jogo tão importante com a presença massiva da torcida, né? O que eu entendo como oscilação? Tá, tudo bem, apenas o terceiro jogo, saímos com empate, para nós, pelo menos, saiu com gostinho até de derrota, haja vista o pênalti que o Rodrigão perdeu. Mas nós podemos ver em campo um time que acabou sofrendo um pouco no ataque, por estar numa noite ruim, por assim dizer, ou talvez mal treinado, não sei. E vale lembrar que o Londrina também conseguiu anular bastante o ataque do Coxa, assim como o Coxa também conseguiu se defender bem do Londrina. Então, foi um jogo bem parelho mesmo. Mas o que mais pesa nisso foi nós vemos ali peças do ataque deixando a desejar, não sendo tão efetivas como foram nos jogos anteriores. Eu consigo apontar para vocês, antes de qualquer coisa, tivemos o pênalti do Rodrigão, que maravilha, perdeu, fase ruim, etc. Mas antes disso, tivemos 2 ou 3 lances de bola no pé dele que acabaram não resultando num gol. Claro que o pênalti do Rodrigão foi só no segundo tempo, se não me engano. Só no segundo tempo, enfim. Mas no primeiro nós tivemos também situações onde, por exemplo, o Rodrigão acabou recebendo no peito um tiro de meta, foi dividir com o goleiro, acabou batendo no peito do cara. Nós tivemos lances onde bolas enfiadas principalmente pela lateral esquerda, onde o Bray consegue fazer uma infiltração fodida, bola cruzada para a área e sendo caprichosa porque eu tô apeluciando um pouco, mas saindo por cima do gol. Lances onde eram arriscadas bolas de fora da área, Vitor Carvalho, Wellington Júnior. Mas não digo que foi uma noite para esquecer, uma noite que a gente... não, esse aí foi um ponto fora da curva. Não, é uma noite onde nós precisamos aprender, eu digo Coritiba, precisamos levar em consideração tudo que foi errado dentro de campo. E por que eu estou dizendo isso? Nós tivemos dentro de campo, como eu falei para vocês, a volta do Giovani, mas quem sou eu para dizer como o Louser tem que trabalhar? Mas eu não teria entrado com o Giovani dentro de campo. Não teria entrado com o Giovani no primeiro tempo. Teria mantido, por exemplo, um Vitor Carvalho, Matheus Bueno e Luizinho, talvez, para entrar com o Giovani no segundo tempo, já pegando a zaga dos caras um pouco mais cansada. Nós vimos ali, por exemplo, peças... Aquela dobradinha que eu sempre trago para vocês, Patrick, Bray e Fabiano. Bray, por exemplo, trabalhando ali no limite da sua qualidade, no limite do seu gás, mas não tendo aquele comprometimento do cara que faz o seu backup ali atrás, o Fabiano. Inclusive, a gente precisa falar sobre o Fabiano, mas vamos falar na sequência. Mas assim, o Coxa abusou dos erros de passe, o Coxa abusou dos lances displicentes no campo de jogo dos caras. O Coxa precisou inúmeras vezes... poderia inúmeras vezes ter arriscado mais de fora da área do que simplesmente continuar com aquele toquinho, aquela encebação até levar para a entrada da área, até levar a linha de fundo, ou situações onde o Coxa conseguia armar o contra-ataque, ou os demais membros do ataque ali, o Bray e o Rodrigão, por exemplo,
Diogo Matheus desceram pela direita, o Wellington Júnior se projetando, os caras armando dobradinha, e o Rodrigão, Giovani e Bray subindo devagar, onde você acabava vendo um Diogo Matheus recuando a bola, trabalhando ali novamente com o Luizinho, trabalhando com o Vitor Carvalho, para tentar abrir de novo a defesa do Londrina. Então foi um jogo de muito lá e cá, onde nenhum dos times acabou sendo efetivo de fato em lance de ataque. Porém, eu preciso ressaltar para vocês que eu posso até usar esse termo até de forma tranquila. Nós sofremos sim uma pressão do Londrina no primeiro tempo. Nós sofremos sim lances insistentes à nossa meta. Graças ao Wilson, que também estava numa noite, como sempre, maravilhosa, né? Tava sempre... Esse é um cara que dificilmente oscila dentro de campo. Até porque a nossa defesa também acabou indo bem, exceto essa minha preocupação com o Fabiano, essa minha... eu acho que vocês concordam comigo. Mas aí tá difícil fazer essa análise sem entrar e falar direto do Fabiano, então vamos falar com ele, vamos falar a respeito dele. Entre essa galera que agora tá vindo pro Couto graças a essa promoção de ingressos e a galera que já vai, acaba sendo unanimidade que o Fabiano não está numa fase boa. O Fabiano acaba não ajudando tanto o time quanto a gente gostaria. Até muitos pedem para que o Bray volte para a lateral e que a gente improvise ali um outro ponta, um outro meia, como aconteceu no final do jogo, onde o Fabiano saiu, o Bray recuou e o Juan Lana entrou ali como meia esquerda, fazendo aquele 4-1-4-1. Mas aí eu pergunto para vocês, que alternativa nós temos neste momento no elenco? A gente pode contar com o William Matheus? Dificilmente. Agora eu, Tchequinho, penso que o William Matheus não quer jogar a Série B. Não quer jogar pelo Coxa. Tava no banco, mas... Não sei, eu sinto que ele não quer jogar. Só que nós precisamos do Bray no ataque. Se nós queremos explorar a velocidade, os contra-ataques em velocidade, aquela coisa mais agressiva, de pegar a defesa dos caras na surpresa, a gente precisa de velocistas, a gente precisa desses pontas trabalhando, a gente precisa de um Bray, precisa de um Wellington Júnior. E aí, a gente recua o Bray, deixa o Bray ali correndo só até a metade do campo? Como que o Louser vai conseguir armar esse esquema tático se ele perder essa peça ali de ataque? É o que a gente pode voltar a falar agora. Ou nós trabalhamos um 4-1-4-1, deixando o Rodrigão centralizado, utilizando ali somente o Wellington Júnior como ponta, subindo como 4-1-3-2, sei lá, enfim. Mas acaba sendo complicado a gente não falar que a nossa lateral esquerda está pecando, a nossa lateral esquerda ainda precisa de ajustes. Pode ser que esse cara seja mesmo o próprio Fabiano, pode ser que ele entre numa fase bacana, pode ser que ele consiga se encaixar no campo, coisa que eu espero que aconteça, assim como pode ser que seja o caso do William Matheus. Temos uma infinidade de coisas. Mas pelo menos acaba me deixando tranquilo saber que o Louser não tem medo de mudar. Como eu acabei de falar para vocês, no finalzinho do segundo tempo, claro que foi aos 44 minutos, mas nós tivemos a saída do Fabiano para a entrada do Juan Lano no lugar do Bray e o Bray recuando para a lateral esquerda. Então essa é uma parada que me deixou bem curioso, perceber que o Louser não tem medo de mudar, de mexer não digo mexer no esquema, mas tirar algumas peças que estão cumprindo papel X para cumprir papel Y. Mas acho que a gente já falou bastante do Fabiano e não dá para esquecer da noite ruim que o Rodrigão teve. Foi uma noite onde ele perdeu o pênalti, uma noite onde ele perdeu o gol. Claro que ele ajudou bastante. Não vem ao caso aqui dizer, Rodrigão tem ou não crédito, porque isso aqui não é celular pré-pago para dizer se tem crédito ou não. Mas é o que a gente espera, nós torcedores que viemos aí há anos de fases, né, meia boca. É o tipo de ansiedade que nós temos. Nós queremos um cara que esteja ali em campo, um cara que seja matador, o cara que finalize, o cara que marque gol, o cara que continua com uma média altíssima. E dá pra perceber no Rodrigão que ele tem essa confiança. Assim como ele teve culhões de assumir que, não, beleza, estive numa fase ruim, estive num dia ruim, só erra quem bate pênalti, eu bati, errei, porra, é isso aí mesmo, mas na próxima eu vou melhorar. Mas a gente precisa ter um pouquinho mais de atenção com ele. Talvez fosse o caso de no último jogo ter tirado o Rodrigão e ter entrado com o Igor Jesus, por exemplo. Por que não? Talvez recuar o Rodrigão pro lugar do Giovani, deixar o Rodrigão armando jogada, porque bem ou mal o Rodrigão é um cara forte, é um cara pesado, é um cara que ganha combate, embora ele tenha sido anulado pelos 3 defensores ali do Londrina.
mas é um cara que busca jogo, é um cara que está sempre marcado, é um cara que brincando puxa 2 ou 3 marcadores, deixando espaços livres para os demais. Mas assim, eu estou fazendo essa análise dos pontos negativos do Coxa, mas não dá pra gente dizer que o Coxa jogou mal. Não jogou bem, mas também não jogou mal. Jogou um futebol razoável, oscilando do último para esse, do jogo do Atlético Goianiense com esse. Por exemplo, gosto muito do futebol do Luizinho, principalmente no jogo agora contra o Londrina. Foi um piazão que mostrou personalidade, um piazão que entrou em campo, conseguiu distribuir jogo, um piazão que correu pra caramba, um cara que subiu pro ataque, um cara que ajudou nas duas pontas, ajudou o Bray, ajudou o Wellington Júnior, assim como gostei também do Diogo Matheus, que é um cara que também sobe bastante pro ataque, é um cara que consegue apoiar na linha de fundo. Precisa ajustar um pouco mais as batidas de falta, escanteio, bater um pouquinho mais alto, talvez um pouquinho mais forte, mas é um cara que conseguiu ajudar. E aí, conforme o jogo foi desenrolando, deu para perceber que o Loser queria continuar insistindo, agredindo o Londrina, e nós tivemos 2 mudanças bem interessantes. Nós tivemos as entradas de Arancíbia e Lucas Tocantins. A gente precisa ficar de olho nesses caras aí. Esses dois, o Arancíbia e o Tocantins, são 2 pontas de extrema velocidade, são 2 caras que jogam bem pelos lados do campo, são 2 caras que conseguem armar bem as jogadas por ali e são 2 caras que conseguem finalizar de uma forma bem interessante. Vale lembrar que nós tivemos um lance de linha de fundo, um cruzamento do Diogo Matheus, se não me engano, que foi na cabeça do Arancíbia, não, do Lucas Tocantins, que por um capricho a bola não entrou. O goleiro dos caras estava bem posicionado, mas foi por um capricho, ele conseguiu se desvencilhar da marcação e estava por ali esperando o lance sozinho. Jogo bacana, jogo bom, os caras conseguem contribuir, os caras conseguem trazer informações para dentro de campo, então vale a pena a gente ficar de olho neles. Mudanças talvez no próximo jogo, agora nós teremos o dia 20, não consigo projetar nada, mas eu consigo imaginar o que poderia ser feito. Nós poderíamos, por exemplo, deixar o Giovani no banco no primeiro tempo, entrar com o João Vitor, não sei, promover a estreia do Lucas Salles, Matheus Salles, não sei se é o momento, mas colocaria Vitor Carvalho, João Vitor e Luizinho. Por que não tentar? Por quê? E deixa o Giovani pro segundo tempo, para pegar a defesa dos caras mais cansada, pegar o volante, os zagueiros do time dos caras um pouco mais cansados. Se o Rodrigão estiver numa fase ruim, estiver novamente num jogo não tão bacana, sem medo, se não for para tirar o cara, recua ele e põe Igor Jesus. Lateral esquerda, novamente, se percebeu que o Fabiano não está contribuindo, ou já saca ele direto no primeiro tempo mesmo, já entra sem ele, ou muda no segundo tempo, já puxa o break e coloca um velocista na ponta. E eu tenho certeza, eu consigo perceber isso no Loser, que ele, já falei várias vezes, vou falar mais uma, que o cara não tem medo de mexer no time. Ah, Tchequinho, porra, você tá adoçando, tá passando pano. Não, mano, não é isso. É só você ver a forma como o time joga. Claro que o resultado não foi o que nós esperamos, não foi. Tem aquele discurso, nós entramos em campo já com um ponto garantido, vamos correr atrás dos 2. Mas quando a gente percebe que poderia ter ganho, que teve chances de ter aberto o placar, esses 2 pontos aí que a gente não conquistou soam como derrota, até doem como se fosse uma derrota. Então, espero que pro próximo jogo aí a gente consiga trazer um resultado positivo mesmo fora, que é daquele jeito. Se a gente não ganha dentro de casa, a gente tem que correr atrás do prejuízo depois. E tem que ser agora, tem que ser no começo do campeonato, principalmente agora, antes da parada aí para a Copa América. O Coxa, nesse momento, que horas são agora? São 4h03 da tarde desse sábado, o Coxa está em 5º lugar. Vamos ver como vai terminar essa rodada. 5 pontos, se não me engano. Enfim, ainda não precisamos nos esperar, mas temos que sempre manter o radarzinho aqui, radarzinho ligado, o alerta ligado. Beleza? Então é isso, pessoal. No próximo vídeo aí eu trago direto no meu canal, eu quero conversar com vocês a respeito mais uma vez, das promoções de ingresso, a postura da torcida e a possível contratação aí do Júlio César, vindo da Ponte, jogador da Chape. Beleza? Por hora é isso. Saudações alviverdes.